prazer muito grande nós estarmos na casa de Deus. Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. E nessa manhã nós estamos muito felizes porque nós estamos na presença de Deus. E Dom Giovanni já colocou uma porção da palavra de Deus no nosso coração. Falou de Noé, né? E nessa manhã nós estamos com alguns visitantes que eu gostaria de ressaltar. Por quê? Porque nós estamos com os pequeninos aqui que eles vão se apresentar daqui a pouquinho. E hoje nós estamos com a presença de visitantes ilustres aqui na nossa igreja. Nós temos conosco a Fernanda, o Tiago, que eu gostaria que eles ficassem em pé, não precisa ficar com vergonha não, né? O Tiago e a Fernanda são nossos vizinhos e eles nos emprestou uma joia preciosa que eles têm, Alice, que vai dançar aqui hoje. Muito obrigada, pode sentar. E nós gostaríamos de estar agradecendo a presença de vocês e que de uma série de vezes essa fosse a primeira que vocês estão. Sinta-se bem aqui, né? Fica à vontade, respire. Nem eu não estou acostumado a ficar muito tempo sentado aqui, mas é muito bom, é muito bom. E temos também a Priscila. A Priscila é mãe de uma outra joia linda que vai se apresentar aqui, a Eloá. Mas junto com a Priscila nós temos o vô Júnior e a avó Penha, que também veio ver aquela lindeza da Eloá que vai se apresentar aqui. Eu gostaria que vocês ficassem perto também. É a avó Penha, é o vô Júnior e a Priscila, que é a mãe da Eloá. Muito obrigada pela presença de vocês. Respira fundo e sinta-se bem aqui no nosso meio. É muito bom ter vocês conosco. É muito bom vocês estarem aqui na nossa igreja e estarem congregando, adorando a esse Deus juntamente conosco. Nós nos alegramos. Também nós estamos com a presença do pastor Cleison, da irmã Elaine, da Fernanda e da Eduarda. A irmã Elaine, irmã Regina, tem que falar lá, que já acabou. E eles estão presentes conosco, pastor Cleison, lá de Dores do Rio Preto. E depois o pastor vai nos trazer uma palavra pastoral, né? Uma palavra pastoral. Mas não vamos alongar muito e vamos estar com o nosso louvor cantando neste momento conosco. E quem trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, fiquem à vontade. Aos visitantes da nossa igreja nós ofertamos, colocamos aqui no gasofilácio. Você fique bem à vontade, não tem nada aqui que você precisa contribuir, tá bom? E nós estaremos depositando no altar do
Irmã Lucinéia, irmão Giovanni, irmão Josias, rapidinho após o culto. Agora pela manhã. E nós estaremos orando neste momento, e pedindo ao Senhor que esteja nos abençoando, direcionando a nossa vida e o nosso dia. E logo após, nós vamos estar vendo as nossas crianças se apresentando. Eu gostaria
pastor, mãe e a família estivesse se assentando aqui, vamos orar pedindo a orientação de Deus para todo o transcorrer do nosso culto ainda neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Jesus, porque estamos diante de Ti. E nós queremos, Senhor Jesus, te pedir que o Senhor venha estar conosco, direcionando a nossa vida, direcionando os nossos caminhos, colocando, Senhor Deus, a Tua igreja na Tua presença nesta manhã. Coloque, Senhor, no nosso coração, no coração dos nossos visitantes, o desejo de adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Que nós estejamos abrindo o nosso coração para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu falei na família pastoral, e agora eles vão ficar em pé. E vão virar para todo mundo para serem conhecidos, né? Conhecidos por alguns, reconhecidos por nós, né? É o pastor Cleison, a irmã Elaine, a Fernanda e a Amanda. Falei errado? A Amanda e a Fernanda. Vai, pode. Tá. Tá, irmãos, muito obrigada. Pode sentar. Eu não sei, Jarex, está tudo prontinho? Alguém que poderia estar... E nós agora vamos ouvir as nossas crianças, nós vamos ver as nossas crianças. E, na verdade, irmãos, é muito gratificante nós podermos estar adorando o Senhor com elas. E elas estarão entrando neste momento. Tem alguém tocando a campainha. Quem será? Ei, eu acho que é Jesus. Ah, é sim! Pode entrar! Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus.
da Fernanda e do Tiago. Aqui está a Eloá. A Eloá é da Priscila e netinha da Penha e do Júnior e irmã do Leão. Ele já levantou a mão lá, tá? Então, aqui é o Rafinha da Dida. Cadê a Dida? A Dida lá, né? É o nosso Rafinha. Aqui é a Raquel. Agora eu vou apresentar a família da irmã Carla. A Marcela, a Rebeca e a Marcela, que são da irmã Carla. E aqui é a Laura, que é da irmã Da Patrícia e da Cláudia. Cláudia, a sobrinha da Cláudia. E faltou ainda hoje o Samuel, que é o Tiago, vai vir à noite, tá? Então essa galerinha vai estar apresentando também à noite. Vamos dar Deus abençoe. Quando isso aqui, a Carla vai dar a mãozinha, vai lá, Lúcia. Aqui, aqui. Aí você pode ficar. Pastor, né? São muitas coisas. Nós vamos priorizar o Senhor nessa manhã e vamos neste momento ouvir a voz de Deus mais uma vez. Graças e paz. Amém? Amém? Meus queridos, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez nesta amada igreja, com esta responsabilidade, de transmitir a palavra de Deus. Diante de tudo aquilo que nós já vimos e ouvimos, nossos corações estão maravilhados, Que apresentação linda dessas crianças. Pais, meus parabéns. A palavra de Deus, através da instrução de um rei mais sábio da história, chamado Salomão, ele vai dizer: ensina, instrua o menino no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ele não venha se desviar deste caminho. A instrução mais sábia para os nossos filhos, a maior herança que você pode deixar para o seu filho é a semente da palavra de Deus colocada nos corações. Você está livrando essas crianças, esses meninos e essas meninas de um mundo cruel, de um mundo que tem para oferecer para os nossos filhos tudo de ruim, com uma paisagem chamada liberdade e com uma paisagem chamada prazer. Então a melhor coisa que você faz é traga o seu filho para a casa do Senhor, para que ele seja um homem futuramente, uma mulher futuramente honrada, sábia, sábio, honrado na presença do nosso Deus. Quero parabenizar o nosso irmão Giovanni pela ministração da lição. Que coisa gostosa! E eu estava ali ouvindo o irmão e pensando, lá em Dores do Rio Preto, na nossa quinta-feira, nós estamos estudando a escatologia, a doutrina dos últimos tempos. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, capítulo por capítulo, e aí nós estamos no capítulo 9 e no capítulo 16. Nós estamos estudando ali o toque das 7 trombetas, em paralelo com a derramar das 7 taças da ira de Deus. São eventos que vão ser simultâneos, mas nós estamos, para ganhar tempo, fazendo ali em paralelo. E aí nós falamos sobre a tribulação, as etapas da tribulação. E aí nós
lendo a palavra de Deus, nós classificamos que a tribulação, ela começa no Éden, quando o homem peca e aí ele começa a ver que a glória de Deus não estava mais revestindo a sua vida. Houve-se ali a separação do homem de Deus, e agora o homem começa a sofrer. Ele vai sofrer as penas da sua escolha, e aí ele começa a viver a tribulação natural por consequência do pecado. Em Mateus 24, ali Jesus vai falar sobre o princípio das dores, e ele vai apontar para duas visões: uma visão histórico-geográfica, que seria a invasão, no ano 60 depois de Cristo, pelo imperador Tito, aonde Jerusalém seria destruída, e também uma visão escatológica com relação à sua volta, com relação ao que haveria de acontecer. E aí nós colocamos como título deste evento de 60 até a inauguração do reino do anticristo como a tribulação gradual, o princípio das dores, apontando para a volta de Jesus. E com a apresentação do anticristo, nós damos ali o início à grande tribulação, e no derramar das taças, e no derramar e no toque das trombetas, já na segunda parte desta grande tribulação, nós demos o nome de grande calamidade. A igreja já não vai mais estar na terra, não vai mais presenciar estes acontecimentos. A visão que nós estamos passando para a igreja sobre o livro do Apocalipse é que a igreja ela precisa esperar esse evento como a consolação e com esperança. Apocalipse não traz e não pode trazer para a igreja medo. Apocalipse tem que trazer conforto, porque a igreja será arrebatada. Os que estiverem vivos e os que estiverem mortos serão ressuscitados e terão corpos glorificados e estarão morando eternamente com o Senhor Jesus. Essa é a visão para a igreja, é uma visão de alento, de conforto, de esperança. Porque a Bíblia fala que depois que a igreja subir, nós entendemos que termina o estado da graça. Aqueles que ficarem, aqueles que não derem ouvidos à mensagem da salvação, estes vão estar sofrendo as dores da grande tribulação. Estes estarão sofrendo as dores das calamidades, e estes sofrerão nos últimos tempos a condenação eterna, porque a Bíblia diz que o falso profeta, o anticristo, Satanás, o inferno e a morte serão lançadas no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é a separação eterna da alma para com Deus. A Bíblia vai dizer que este lugar é um lugar de choro e ranger de dentes. É um lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca para de comer a carne. Um lugar de extremo sofrimento. Então, para nós, igreja, é um alerta, o livro de Apocalipse, para a nossa responsabilidade. Responsabilidade de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Responsabilidade de ir e permitir com que menos pessoas estejam vivenciando este momento de calamidade. A igreja ela não pode cruzar os braços. A igreja ela não pode estar dormente nestes dias presentes, porque nós precisamos ter responsabilidade, que através da nossa boca, nós somos boca de Deus nesta terra, anunciando a salvação para aquelas pessoas que ainda não conheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Muito obrigado pela mensagem, irmão Giovanni. Muito obrigado pela palavra de esperança a esta igreja, e que ela possa viver esta responsabilidade de ganhar almas para povoar o céu e despovoar o inferno, em nome de Jesus. Amém? Sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus e abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 23, do versículo 8 até o versículo 12.
2 Samuel capítulo 23, de 8 a 12. Amém? E diz assim a palavra do nosso Senhor Deus: são estes os 3 nomes dos valentes de Davi: José de Barsebete, filho de Taquemone, o principal dos 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a espada apegada a ela. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um poço, um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Feche os teus olhos. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que está sendo lida, Deus, neste momento. Obrigado, Senhor, porque através dela nós extraímos grandes lições para as nossas vidas. E agora, Deus, nós pedimos humildemente ao Senhor que o Teu Santo Espírito use-nos para falar à Tua igreja, e que haja, ó Deus, o derramar do Teu Espírito sobre todos aqueles que aqui estão, e que esta palavra, Deus, ela consiga penetrar pelos ouvidos, atingir a mente e os corações daqueles que aqui estão, e que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos diante da Tua palavra. Fala, Deus, aos nossos corações. Não permita, Deus, que falemos de nós mesmos, mas falemos usados e iluminados pela Tua palavra. Assim nós oramos hoje e sempre. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. Talvez você que acompanhou a leitura deste texto possa estar aí se perguntando: pastor, que lição eu posso tirar dentro deste texto que vai falar de 3 soldados, de 3 valentes que compunham ali o exército de Davi, o exército de Israel? Homens que mataram, homens que feriram, homens que defenderam territórios e espaços. E o que eu posso aprender com tanta matança? E aí nós entendemos que nós, para chegarmos a um entendimento, nós precisamos entender que estes 3 grandes homens, eles faziam parte de uma tropa de elite que Davi possuía no seu exército. O exército de Israel no tempo de Davi era composto por 600 soldados. 30 deles faziam parte de um comando mais apurado e mais específico. E estes 3 homens eram do pelotão de elite. Quando nós olhamos para o nosso exército brasileiro, nós temos vários soldados espalhados pelo Brasil inteiro. Mas nós temos um agrupamento que é a tropa de elite do exército brasileiro, que são os selvas. Estão lá no Amazonas, escondidos e camuflados em meio à mata fechada. E estes homens, eles têm tanta referência para o mundo, que muitos soldados de várias regiões do mundo, de vários países do mundo, vêm para o Brasil para aprender as técnicas dos nossos militares, dos nossos soldados, a como viver em extremidade de selva, a como estar ali garantindo a sobrevivência e viver ali como aqueles homens vivem. E
se treinarem e se qualificarem. Nós temos os soldados americanos, os marines, os SEALs, os atiradores de elite, homens que foram altamente exigidos à exaustão física para serem os melhores soldados. E eles são desafiados em missões que para muitos outros homens seriam impossíveis de assumir aquele comando e concretizar com tamanha fidelidade a sua missão. Davi tinha esses 3 homens: Josebe, Batsebete, Samar e Eleazar. E através destes 3 homens nós vamos entender e vamos tirar grandes lições para a nossa vida a partir de hoje. A primeira lição que eu aprendo neste momento está no versículo 8, e a palavra diz assim: são estes os valentes de Davi: Josebe, Batsebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 soldados, altamente qualificados, altamente treinados, soldados inimigos. E a Bíblia vai dizer que ele feriu estes 800 de uma só vez. O que nós precisamos aqui entender é que este homem, ele foi munido por uma arma que não compunha o armamento de um exército tradicional. Naquela época era muito mais fácil se lutar com uma espada do que com uma lança, visto que a lança era um objeto ou uma arma de arremesso, e se feria um soldado por vez do inimigo. Mas a Bíblia fala que este homem, ele vai pegar esta arma que não compunha o armamento tradicional de um exército, de um soldado, e ele vai se adaptar àquela arma, e ao ponto de defender o território de Israel, ao ponto de defender o exército e o próprio rei de Israel com aquela arma que não era dele. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo aqui? Nós precisamos ser nós mesmos. Muitas vezes Deus te dá uma tarefa, e aí você fala assim: mas poxa Deus, essa tarefa para mim, quem sou eu? Ela é muito grande, esta missão ela é muito grande, e eu sou tão pequeno. Mas se Deus está te dando a tarefa, Deus vai te dar a arma. E aí nós precisamos entender que muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão, tendo as nossas armas, mas o que nós queremos é a do nosso irmão. Existe aquele ditado que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Eu, quando era moleque pequenininho, eu tinha alguns amigos, e eles financeiramente eram muito melhores do que nós. E aí nós íamos brincar na casa desses meninos para comer um lanche que não tinha lá em casa tão bom quanto aquele lanche da casa daquele rapaz. E aí eu ficava ali olhando para os brinquedos dele e falava: poxa vida, eu queria morar aqui nessa casa, porque o Fabiano, ele tem um carrinho de controle remoto, e o meu, eu fazia de madeira na marcenaria do meu avô. O Fabiano, ele tem um quarto cheio de brinquedos, ele tem um videogame, e eu não tinha um videogame. E eu falava assim: poxa vida, eu queria ser filho do Ercílio e da dona Isabel, porque eles são pais de verdade. Eles dão tudo que esse menino precisa e quer, e eu não tenho isso. Quantas vezes não passou isso na sua cabeça quando você era pequeno? Quantas vezes você não teve que trepar na janela do vizinho para ver um pouquinho da televisão colorida, quando na nossa casa era preta e branca ainda? E quantas vezes você não desejou morar naquela casa? Davi vai olhar para este homem e vai falar: olha, dos 3 este é o principal, porque com uma arma não qualificada para o exercício da função, ele vai derrotar 800 homens. Davi era um profissional na funda, e com uma pedra ele vai derrotar um gigante, mas ele vai se encantar com a vida daquele homem. E muitas vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus porque não nos qualificamos as armas que Deus nos concede para cumprir a nossa missão. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que o outro faz com inveja e desejamos aquilo, mas Davi não. Ele vai olhar para este homem e ele vai
exaltar este homem na sua bravura e na sua adaptação. Quantas vezes você não olhou para a irmã cantando aqui no Ministério de Louvor, ou fazendo um solo, e disse: eu queria cantar igual essa irmã. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim e falou: pastor, eu queria tanto cantar igual a Fernanda Brum no louvor, mas eu não canto porque eu sou desafinada. Eu disse: irmã, então se contenta, o louvor não é para irmã. Pastor, eu queria pregar, mas eu tenho pouco conhecimento da Bíblia, e eu não sei falar em público. Não, irmãos, o microfone não é uma arma para você. Mas talvez, irmãos, você já passou por essa situação. Talvez Deus não quer te dar um microfone como arma, mas você já parou para pensar que Deus te deu 2 joelhos para você usar como a arma mais poderosa desta terra, que é a oração? Mas pastor, eu fazer parte do ministério de intercessão, quem vai me ver? Os céus. Deus vai te enxergar. Mas muitas vezes nós olhamos e queremos ser o outro, queremos desejar as coisas do outro, porque Deus nos dá aquilo para trabalhar, e infelizmente nós não contentamos com essas armas, e aí o ministério é prejudicado, aí o reino é prejudicado. Certa vez eu estava conversando com a Elaine e eu falei: Elaine, o meu sonho, obrigado minha filha, o meu sonho é pregar como Billy Graham. Ousado, né, pastor? Um homem que chegava num estádio de futebol com 200 mil pessoas, abria a Bíblia, uma mensagem simples, e ele dizia: Jesus te ama. Jesus é a única esperança para a sua vida futura. Jesus é aquele que se entregou na cruz pela humanidade perdida. E ele fazia um apelo, e 5, 10 mil almas se convertiam ao Senhor com uma mensagem simples. Eu desejava pregar como Hernando Dias Lopes, mas Deus não me deu esta arma. Deus me deu a voz de Cleison para pregar como Cleison, e não como Billy Graham, e não como Hernando Dias Lopes. Para Billy Graham, Deus deu uma lança. Talvez para Hernando Dias Lopes, Deus deu uma espada, mas para mim Deus me deu um canivete, e eu preciso ser útil ao reino com a arma que Deus me deu. Talvez Deus te deu uma voz para exaltar o nome dele, e você está aí quieto, sentado num banco sem fazer nada. Talvez Deus te deu o poder de falar publicamente, de ter conhecimento da palavra de Deus, de viver uma experiência com Deus, mas talvez você está aí, passando o tempo da sua vida e deixando a obra de Deus para trás. Talvez Deus te deu 2 joelhos para ser dobrado todos os dias, pela intercessão por esta cidade, por esta igreja, por este ministério, por missionários que estão espalhados pelos estados brasileiros e o Distrito Federal. Mas talvez você não está usando a arma que Deus te deu, mas está olhando para a arma que Deus concedeu ao outro e que está sendo feito de bom. E é aí que mora o perigo, o enfraquecimento espiritual da igreja. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que muitas vezes os valentes cansam, mas eles jamais desistem. O texto vai dizer que Samar era o segundo da lista dos olhares de Davi. E este homem, a Bíblia diz que ele já estava cansado de lutar. E ele olha para o seu lado e ele vê o exército de Israel recuando e fugindo da batalha. A Bíblia vai dizer que aí, quando ele vê o povo de Israel, o exército de Israel se afastando, ele pula na frente do inimigo e com uma espada ele começa a lutar contra os seus inimigos filisteus. E a Bíblia diz que ele lutava com tanta bravura, ele segurava a espada com tanta firmeza, ao ponto de a espada colar e fazer praticamente parte da sua mão, do seu corpo, era a extensão do seu corpo. A espada, dentro da palavra de Deus, ela representa a própria palavra de Deus. O texto de Efésios capítulo 6, versículo 17,
A palavra de Deus vai dizer: use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus te deu uma arma mais poderosa, infalível e inerrante para você usar contra os seus inimigos. E aí, é essa visão que o irmão Giovanni colocou aqui hoje pela manhã. Quantas vezes nós chegamos numa casa e a Bíblia está lá no Salmo 150, e a Bíblia está aberta no Salmo 23, no Salmo 24, e a Bíblia está aberta no Salmo 89, e o que adianta isso para uma vida, se ela não salta dali para os nossos olhos e para o nosso coração? A palavra de Deus no Salmo 119, versículo 11, ela vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É quando eu abro esta Bíblia e começo a me alimentar dessas palavras sagradas, aí sim é que a minha vida é transformada. Este homem, ele faz da espada a extensão do seu corpo. Muitas vezes nós fazemos da Bíblia um enfeite para a nossa casa. Crente que não lê a Bíblia é um fracasso. Crente que não abre a Bíblia e não tem prazer nela, ele jamais terá prosperidade. Eu não estou falando de uma prosperidade que é anunciada aí por algumas religiões, porque o salmista, ele vai deixar bem claro no Salmo 1 o que é a verdadeira prosperidade para um cristão. E ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela não é ler, não, é medita. E o que é meditar? Hein? A palavra hebraica para meditar é ruminar, é trazer, é aquilo que o boi faz: engole e depois mastiga, e mastiga, e mastiga. E ela vai falar: mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto a correntes de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A prosperidade do crente está em conhecer e se relacionar com o Deus da palavra. Como a igreja pretende ser vitoriosa se ela é preguiçosa ao ler a palavra de Deus? Como nós queremos ter vitória se não temos as instruções do Senhor? Como queremos alcançar o céu se não conhecemos o caminho que chega aos céus? E aí eu tenho uma frase importante para você: se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho para você serve. Mas se você quer chegar ao céu, se você quer morar a eternidade com Deus, se você quer viver uma vida gloriosa com o Senhor, a palavra de Deus tem um caminho, o único caminho para a sua vida. E ela diz que o próprio Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas só conhecemos essas revelações sagradas quando nós abrimos a Bíblia e nos relacionamos com o Deus desta Bíblia, quando nós temos intimidade com esse Deus. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nossas lutas, elas são fracassadas, elas são derrotadas, porque nós buscamos as nossas próprias forças, nós lutamos com as nossas próprias armas. Mas Deus, ele tem uma arma certa para o desafio que você está passando. Talvez você está passando por lutas, está cansado, está desanimado de trabalhar, está desanimado de viver, porque você está cansado de guerrear com armas erradas e um exército errado. A palavra de Deus fala: volte-se a mim, converta-se a mim, e eu vou ajudar você, porque eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Quer vitória? A palavra de Deus tem vitórias para você. Tem perguntas? A palavra de Deus tem todas as respostas para a sua vida.
Busque na palavra de Deus o direcionamento de Deus para a sua vida, e você será um vencedor, e você será um vitorioso dentro dos padrões de santidade da palavra de Deus. E aí eu aprendo com Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 4, a palavra de Deus fala que depois de ser batizado Jesus, aos 30 anos, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira estratégia do inimigo foi colocar dúvidas na cabeça de Jesus. E o inimigo vai dizer para Jesus assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforme esta pedra, ou estas pedras, em pães. Jesus, ele vai usar a palavra, Deuteronômio capítulo 8, e ele vai dizer que nem só de pão vive o homem. Satanás não fica satisfeito, e ele vai conduzir Jesus para a cidade santa, para Jerusalém, vai levá-lo ao pináculo, à torre do templo, a torre mais alta do templo de Jerusalém, o templo de Salomão. E lá ele vai dizer para Jesus: lança daqui, se atire para baixo, porque é só você dar ordem aos seus anjos, e eles virão para te guardar. Jesus mais uma vez vai usar a palavra contra Satanás, e ele vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás não fica satisfeito, o diabo não fica satisfeito, e aí vai levar Jesus para o mais alto monte, e aí ele vai mostrar todos os reinos do mundo, ele vai mostrar todas as glórias do mundo e todas as riquezas do mundo, e aí ele vai usar a sua filiação, porque a Bíblia diz que ele só tem uma filha, que é a mentira, porque ele é pai da mentira, só isso. E ele vai falar para Jesus: olha, se você me adorar, tudo isso é seu. Espera um pouquinho, Satanás tem alguma coisa? Salmo 24, versículo 1 fala: do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Como ele pode oferecer algo que ele não tem? Olha como ele é ardiloso, e muitas vezes ele usa esta arma contra nós, mas nós não conhecemos as defesas da nossa fé, porque não temos a sapiência, a sabedoria de entender a palavra de Deus como um escudo da nossa fé. E aí Jesus mais uma vez vai usar a palavra de Deus, aonde está escrito que somente ao Senhor Deus adorarás. E somente ao Senhor Deus prestarás culto. E aí Satanás é derrotado pela palavra. Quer derrotar Satanás? Quer? Comece a ler a Bíblia. E aí eu fico preocupado, pastor. Eu estive pregando numa igreja domingo passado, e no final do culto a irmã, ela pega e fala: irmãos, amanhã, segunda-feira, nós vamos subir o monte. Igreja Batista, nós vamos para o monte, porque nós precisamos de bênção. E eu disse: espera um pouquinho, 2 motivos para ir no monte. Primeiro, segunda-feira é folga pastoral. Segundo, só quem levou alguém no monte para oferecer bênção foi Satanás. Monte não é lugar para se pegar bênção. Monte é lugar para ter contato face a face com Deus e receber as instruções de Deus. Monte é lugar de sacrifício. Abraão levou Isaac para o monte para sacrificar o próprio filho em honra a Deus. Mas Deus poupa esse sacrifício humano e concede a ele um cordeiro. Monte é lugar de você dobrar os seus joelhos e orar a Deus até gotejar suor em forma de sangue. Não é lugar de bênção. Todos os que subiram ao monte foram para ser desafiados ao ministério. Crente que vai ao monte para receber bênção é crente que não conhece a palavra de Deus. Quer receber bênção? Entra no dedo com o Pai, rasga o seu coração, confesse os seus pecados ocultos, lava o seu coração diante de Deus, fique nu diante do Senhor, espiritualmente falando. E aí a Bíblia diz que o Pai te recompensará. A recompensa no quarto, não é no monte. O relacionamento com Deus é no quarto, é joelho no chão,
é contato face a face com o nosso Deus. A terceira lição que eu aprendo dentro deste texto com esses grandes homens é que você precisa valorizar aquilo que para o outro não tem valor. Quantas vezes nós ouvimos a expressão: pare de lutar esta guerra, porque isso que você está lutando não vale nada. Quantas vezes nós ouvimos a expressão: para de queimar vela com defunto ruim? Quantas vezes? A Bíblia diz que Samar, ele vai para um campo de lentilha, ele não tinha mais aonde lutar, e ele vai agora para o meio de um terreno que estava plantado lentilhas, e ali ele vai defender. Uma coisa interessante que me chama a atenção nesse texto é que José e Basebete tinham uma lança, Eleazar tinha uma espada, mas a Bíblia fala que Samar não tinha nada. Davi não menciona uma arma para esse homem. E aí eu me lembro do próprio rei Davi, quando ele vai combater contra o Golias, e ele vai dizer: você vem contra mim com espadas, lanças e escudos, e eu vou contra você, em nome do Deus de Israel. Nós não precisamos muitas vezes de armas para vencer as nossas batalhas. Muitas vezes Israel estava pronto para pelejar, e Deus vai dizer: espera aí, porque essa batalha eu lutarei por você, e eu ganharei por você. O que nós precisamos é estar no centro da vontade de Deus. O que nós precisamos é estar prontos para a batalha e confiantes de que Deus luta por nós. Meus irmãos, conhecendo um pouco da cultura judaica, nós vamos ver que a lentilha naquela época não valia nada. Um terreno de lentilha não prestava para nada, não tinha valor financeiro, não era um terreno de café, não era um terreno de soja, não era um terreno de feijão ou de milho, era de lentilha. Talvez o exército de Israel, quando vê aquele louco do Samar lá no meio daquele terreno, lutando com os próprios punhos contra os soldados inimigos, disse: esse homem é um louco, ele está defendendo o que não presta, ele está guerreando por aquilo que não tem valor. Mas se Deus te confiou algum terreno, algum espaço, valorize aquilo que Deus te deu. Talvez, meu querido irmão, o que Deus está concedendo para você lutar, o seu terreno de lentilha, seja a sua família. Lute por ela. Talvez o seu terreno de lentilha possa ser os seus filhos. Lute por eles. Talvez o terreno de lentilha que Deus está te dando para você guerrear seja o seu casamento. Lute por ele. Talvez o terreno de lentilha que Deus está concedendo para você lutar seja a garantia da sua salvação. E muitas vezes nós, como crentes, não damos valor ao sacrifício que Cristo fez na cruz, porque não fui eu que fui sacrificado. Preste atenção naquilo que Jesus fez por você. O próprio Deus, ele se esvazia da sua glória. O próprio Deus, ele deixa o seu trono. O próprio Deus, ele se faz carne, com as mesmas necessidades nossas. O próprio Deus, ele vem a esta terra, é sujeito às autoridades, sendo ele o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O próprio Deus, ele é humilhado pela humanidade. O próprio Deus, ele é açoitado pelos soldados. O próprio Deus, ele é colocado para morrer, esvaindo-se em sangue na cruz do Calvário. O próprio Deus, ele é coroado com uma coroa de espinhos agudos que vão cravar em seu crânio. O próprio Deus, ele vai ser perfurado com uma lança. Mas esse Deus, que nem a morte o segurou, ao terceiro dia ressuscitou. E às vezes nós vivemos um evangelho medíocre, desculpa a expressão. Às vezes nós vivemos um evangelho barato, sem sacrifício. Ah, pastor, se eu for na quinta-feira,
No domingo eu não vou não, porque domingo tem que ir de manhã e à noite. Pastor, e o meu dia, e minha folga? Deus não tira folga por você. Deus, Ele destina anjos para te guardar. Deus, Ele está trabalhando, e o próprio Jesus disse, eu estou trabalhando sim, porque meu Pai trabalha até agora. E nós muitas vezes estamos com frescura. Eu não fui à igreja porque hoje eu tenho a praticidade de receber os cultos online. Jesus não vai vir online por você não, irmão. Ele vai vir sobre as nuvens. E Ele vai dizer, para alguns que forem ovelhas, que forem grãos, vinde benditos de meu Pai. E para outros, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí talvez alguém vai dizer, Senhor, mas eu era membro da PIB de Jerônimo, eu era membro da Missão Batista em Dores do Rio Preto. Senhor, eu pregava, eu cantava no Ministério de Louvor, quando eu tinha tempo. E aí Deus está falando, eu não vos conheço, porque eu não tive relacionamento com você. Este homem vai defender o que para muitos era insignificante. E muitas vezes nós tornamos aquilo que é precioso insignificante. E aí eu lembro da parábola das 10 ovelhas para concluirmos esta mensagem. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 15, uma parábola que Jesus narra sobre 99 ovelhas que são deixadas diferentemente da canção, porque a canção fala que eram 100 ovelhas juntas no aprisco, mas o texto vai dizer que eram 100 ovelhas no deserto. 99 estavam ali, uma se desgarra e se perde. O pastor, ele vai deixar 99 ovelhas no deserto e ele vai à procura de uma que se perdeu. Eu não entendia essa matemática. Que matemática louca é essa? Se eu tenho 99 ovelhas, por que eu vou sair à procura de uma e deixar 99 no deserto? Podia vir um lobo, podia vir um leão e comer a ovelha e matar muitas ovelhas, porque elas estariam sem o pastor. Eu podia ter passado ladrões ali e roubado essas ovelhas, porque uma ovelha é tão significante ao ponto de um pastor deixar 99 no deserto. E aí, estudando o pastoreio daquela época, Deus vai falar comigo que aquela ovelha era a mais importante de todas, porque era uma ovelha guia, porque era através do berro daquela ovelha que todo o rebanho seguia. E se ela não estivesse ali conduzindo as outras também se perderiam, porque o pastor não teria condições de cuidar de todo o rebanho. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Se eu não valorizar as pequenas coisas que são colocadas nas minhas mãos, eu perco também as grandes. E tem muita gente perdendo coisa grande porque não dá valor às coisas pequenas. Olhar para o bêbado na rua é apenas um bêbado, não vale nada, não tem jeito. Muitas vezes nós olhamos a capa e esquecemos que lá dentro existe um coração que necessita de uma palavra de transformação. Porque evangelho que é evangelho que transforma vidas, é evangelho que regenera as pessoas, é evangelho que resgata o homem das trevas e o conduz para a luz. E aí nós precisamos entender que esta mensagem é uma mensagem que vai trazer responsabilidade para as nossas vidas. E eu quero terminar relatando o que Davi vai dizer no versículo 15, até o versículo 17. Davi estava em Jerusalém e ele suspirava por um desejo, e o desejo do rei era beber as águas que tinha no poço que estava na porta de Belém. E Belém estava sitiada pelos filisteus, o inimigo estava lá dentro de Belém. E ele vai dizer quanta vontade eu tinha de beber daquela água lá de Belém. E aí esses 3 homens ouviram. E na tradução da Enredora, ela traz algo interessante. Ela vai dizer que estes 3 homens
saíram de Jerusalém e foram para Belém de madrugada. Entraram no território do inimigo e chegaram lá, eles desceram. Um desceu ao poço para retirar a água e 2 seguraram as cordas. E aí eu quero fazer uma pergunta para a igreja: quem é mais importante? Aquele que desce no poço ou aquele que segura a corda? Hein? Quem? Vamos, nós somos batistas, vamos para a Assembleia? Quantos aqui, né, acreditam que o que desceu no poço é mais importante? Levanta a mão. Mais alguém? Não? Quantos aqui acreditam que o que segura a corda é mais importante? Vocês têm toda a razão. Sabe por quê? Porque a vida de quem está lá no poço depende daquele que segura a corda. Você é aquele que vai segurar a corda para este mistério. Você é aquele que segura a corda para a expansão do Evangelho. Você é aquele que sustenta os missionários que vão ao fundo do poço para resgatar a mais preciosa água e saciar a multidão que está sedenta. É você através da sua oração. Você é importante para Deus por isso. E muitas vezes nós não damos significância a esta visão, a esta palavra. Aqueles homens foram exemplos para nós. E nós precisamos ser nós mesmos. Se Deus te confiou um ministério, faça conforme a sua força. Não olhe para o outro, não olhe para o que o outro está fazendo. Se Deus te deu uma missão, faça. Porque assim você vai ser importante para esse reino. Meus queridos irmãos, se você está cansado das suas lutas, permaneça cansado, mas não desista. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer que o Senhor Jesus, Ele é alívio para os cansados e sobrecarregados. Se você tem lutado uma luta e muitos têm chegado para você e falado: olha, para de lutar, você está perdendo o seu tempo, continue lutando mesmo sem armas, porque o Senhor vai te honrar. Amém? Deus abençoe a todos nesta manhã. Que Deus possa acrescentar esta palavra através do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te conceda um dia maravilhoso na presença do Senhor. E eu quero desafiar você a ter coragem de abrir essa palavra e começar a se encantar por tudo aquilo que Deus deixou revelado para nós. Não menospreze esta palavra, porque através desta palavra homens e mulheres deram a sua vida para que este Evangelho chegasse até nós. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós estamos terminando o nosso culto e às 19 horas nós estaremos aqui novamente para o culto da noite. E você é nosso convidado, você é aquele que foi intimado por Deus para voltar. Eu vou convidar o louvor. O louvor vai estar aqui e nós vamos orar para que o Senhor coloque essas palavras maravilhosas que serviu de lição para a minha vida,